Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é segunda-feira, 19 de maio. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Dia Internacional dos Museus. No Conexão de hoje, nós aproveitamos a data que foi comemorada ontem para discutir no estúdio a importância desse espaço. Você confere também uma reportagem sobre museus virtuais e fica sabendo um pouco mais sobre essas novas plataformas de divulgação da cultura. E ainda você tem a previsão do tempo para terça-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Ores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Ontem, 18 de maio, foi comemorado o Dia Internacional dos Museus. A data foi instituída pelo Comitê Internacional de Museus com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e do público para a importância desse tipo de espaço. Sem dúvida, os museus são fundamentais para a preservação da história e servem também como fonte de conhecimento sobre a evolução da sociedade. E diversas universidades, assim como a Unicinos, possuem museus. E para falar dessa relação entre esses locais, recebemos aqui no estúdio Padre Pedro Ignácio Schmitz, coordenador de pesquisa do Instituto Anchetano de Pesquisa da Unicinos. Também com a gente, Renata Guimarães Neto, que é coordenadora do programa de pós-graduação em Geologia da Unicinos e vice-coordenadora do Museu de Geologia da Universidade. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, a gente vai começar a sua conversa, né, Rodrigo, falando justamente que aquela questão que coloca museu como um espaço de velharias, de antiguidades, que não serve para nada, já se foi o tempo de encarar dessa forma o museu, não é isso, Padre Ignácio? Atualmente, o museu ainda preserva muito, em muitos lugares, esse caráter. Ele pode ser encarado de um ponto de vista positivo, enquanto ele lembra patrimônio, quer dizer, lembra uma evolução, lembra uma sequência de coisas que continuam sendo importantes hoje. O ruim é quando esses objetos ficam simplesmente ali, sem ter uma conexão com uma realidade melhor. Mas os museus mudam muito e eles dependem, em grande parte, da demanda que esse museu tenha. O museu pode ter uma demanda reduzida, quer dizer, se destina a uma demanda pequena, a uma população pequena, ou ele pode ser um museu muito aberto. E disso depende fundamentalmente do caráter desse museu. E você, Renato, que acha essa velha pecha que o museu tinha também, né, de ser um lugar meio empoeirado, assim, coisas antigas? Hoje em dia, consegue-se tirar um pouco essa pecha do museu? Eu acredito que sim, em especial no que diz respeito aos museus de ciências, né? Se a gente olha os exemplos que nós temos em diversas partes do mundo, inclusive em algumas cidades no Brasil, a gente vê que os museus de ciências se modernizaram bastante, não é? Eles passam hoje a ideia, muitos deles passam a ideia de quase que de um parque de diversões. São interativos, né? São interativos e bem pensados para qualquer idade, não é? Ou seja, dos 8 aos 80 anos. Mas é importante deixar claro também que isso não é fácil, né? É um projeto de mudança que vem acontecendo há algum tempo, se percebe nos principais museus de ciências do mundo. No Brasil, são poucos os museus que apresentam essa característica e a maior parte ainda dos museus, em especial nas pequenas cidades, não é? ou aqueles que ainda não têm uma expressão mais dinâmica, eles ainda preservam um pouco a ideia da exposição estática, onde eu vou, observo o que está exposto, às vezes leio um painel explicativo e saio de lá, às vezes, admirado, mas sem se sentir necessariamente estimulado. A pessoa não consegue se apropriar, na verdade, desse espaço, sentir que ele faz parte mesmo, né, da nossa história, enfim, e fazer um uso da melhor forma possível dele, não é isso, Padre Inácio? O contexto do museu mudou muito. O museu começou, os nossos grandes museus, o Museu Nacional, o Museu Ipiranga e os museus das grandes capitais, eles começaram como universidade do povo. Quer dizer, tudo que se conhecia estava no museu. Hoje em dia você tem outras universidades. O museu perdeu este espaço que ele tinha no começo, que você entrava no museu, vinha desde a origem do mundo, vinha as plantas, os animais, os fósseis, depois as culturas. Só que, hoje em dia, os museus não se organizam mais dessa forma. Eles são muito mais especializados.
ou eles estão ligados a universidades com determinados objetivos, com algumas coisas bem específicas que eles querem desenvolver. Claro, porque a gente tem 2 espaços aí que geram conhecimento e, sem dúvida, são importantes. No entanto, que tem universidades, assim como a Unicinos, que tem espaços de museus mesmo, próprios também, para ali trabalhar algum assunto. Vocês 2 representam 2 espaços bem importantes, né, Padre Inácio? Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais dessa relação mesmo, né, de museu e universidade. Da universidade também se apropriar disso e fazer com que esse conhecimento seja cada vez mais disseminado. Bom, no Instituto Archetano de Pesquisas tem 2 salas de exposição, vou falar assim, porque realmente não são museus. São como se fosse a lojinha da fábrica. Entendi. Então, a gente não pode dizer que é exatamente um museu, é mais um espaço de exposição. Isso, é uma lojinha da fábrica. Quer dizer, nós temos um museu de arqueologia, um pequeno espaço onde nós mostramos coisas da arqueologia, mas que representam relativamente pouco dentro dos nossos projetos. E nós temos um espaço que é religioso e que lembra o patrimônio dos jesuítas em São Leopoldo. Então, começa com o antigo seminário, as coisas que sobraram do seminário, mas ele também não é um museu, porque ele está ao lado da capela da universidade. É uma capela com as coisas antigas de como eram no século passado e no começo deste século. Ele complementa a capela atual, moderna, que está ali, e ele complementa e visualiza todos aqueles grandes painéis que estão lá no saguão. Então, ele simplesmente é mais um elemento dentro de um grande conjunto. Ele não é um museu. Ele é uma salinha, uma sala a mais, que materializa coisas que estão representadas na biblioteca, inclusive o memorial jesuítico. Quer dizer, é mais um espaço dentro... Onde tem obras raras, enfim, sim, de outras datas. Sim. Nós temos ali coisas muito raras, 12 esculturas do tempo das missões jesuíticas, e depois nós temos um altar de 1921, nós temos estátuas desse tempo que é um espaço importantíssimo, na verdade, para os estudantes também aqui na Unicinos, né? E de visitar também, né? Às vezes a pessoa pode até não conhecer, estuda aqui na Unicinos, mas agora, talvez, com o nosso papo, espero que isso mude. Eu quero saber da Renata... Se apropriem também disso, exatamente. Né, eu quero saber da Renata como é que funciona, então, o Museu de Geologia. Bom, o Museu da História Geológica do Rio Grande do Sul também, ele não tem... no sentido do que o Padre Inácio menciona, né, do que representa o museu, ele também não tem esse caráter, porque nós não temos a curadoria de todos os elementos que se encontram expostos no museu. Mas ele na verdade, é uma sala de exibição, mas ele é uma sala de exibição que realmente se propõe a contar a história evolutiva do Rio Grande do Sul, dentro, digamos assim, das suas províncias geológicas, da evolução das suas províncias geológicas, né? Ele é uma sala que ainda está em processo de finalização, ou seja, nem todos os elementos visuais estão prontos, né? Nós temos expectativa de conseguir finalizar todo digamos, os painéis explicativos e tal, que ainda faltam num período breve, mas ele, mesmo assim, tem cumprido bastante bem a sua função, no sentido de que, com a ajuda de monitores, nós conseguimos, né, transmitir para as pessoas que nos visitam, basicamente escolas, existem ali as visitas guiadas, quer dizer, não só os alunos da universidade podem também fazer essa visita, como também alunos aqui da região, ensino fundamental, ensino médio. A visitação é aberta a qualquer público, não é? O público que nós mais recebemos são escolas e, basicamente, escolas da educação básica, né? Escolas de ensino fundamental, ensino médio e, às vezes, algumas turmas de educação infantil. Predomina o ensino fundamental em função do caráter dos conteúdos que são lá ministrados. Mas também temos visitas de colegas que nos visitam por ocasião de eventos ou projetos conjuntos ou trabalhos conjuntos, ou, às vezes, até alunos da própria universidade que por lá passam e sentem curiosidade de aprender. Acho que se apropria um pouco da história geológica do Rio Grande do Sul, principalmente aqueles que nada conhecem. Tá certo. Então, obrigada, professora, por enquanto. A Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. Isso aí, a gente já volta.